diferenciada, ou seja, devido ao atual cenário, né, em que nos encontramos, não só o nosso país, o Brasil, mas todo mundo, as recomendações de hoje são voltadas realmente para a prevenção e para a segurança de todos nós. As aulas foram suspensas, mas nem por isso vocês ficarão sem os seus respectivos conteúdos, ok? Nós encontramos então uma medida alternativa para poder continuar com o nosso processo de ensino-aprendizagem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre anatomia radiológica. Enfim, a radiografia do tórax, ou raio-x torácico, né, é um exame que serve para auxiliar toda a equipe multiprofissional, ou seja, tanto médico, enfermeiro, fisioterapeuta, no diagnóstico e também na avaliação da resposta aos tratamentos vinculados a essas diversas patologias. É muito possível encontrarmos dentro do ambiente hospitalar patologias como a pneumonia, a tuberculose, o derrame pleural, que geralmente é uma condição associada à pneumonia, os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica e etc. Bem, todos nós sabemos, né, que a radiografia é uma técnica usada já no ambiente hospitalar há muitos e muitos anos. Na verdade, é um método de diagnóstico de primeira linha em termos de avaliação da anatomia humana. A imagem que o aparelho de raio-x produz tem por base um princípio primário da relação entre os raios que são irradiados, ou seja, aqueles raios que são produzidos por um feixe de energia, e os raios que são recebidos no detector na película, a famosa chapa, após esses raios penetrarem um determinado material. Nós sabemos, né, que os materiais orgânicos possuem densidades diferentes e, mediante a densidade dessas estruturas, assim é formada a imagem. A interpretação do exame, ou seja, aquilo que a gente vê e analisa, é realizada tendo por base a imagem formada entre aquilo que é considerado normal e aquilo que já é desviado por uma condição mais patológica. No raio-x, os ossos, as costelas, as vértebras, elas surgem com uma densidade mais forte, uma coloração mais esbranquiçada. Por sua vez, os pulmões, que são preenchidos especialmente por ar, aparecem numa densidade mais diferenciada, mais escuros, né? Precisamos ver um raio-x normal para evidenciar. As principais estruturas anatômicas avaliadas no raio-x, ou seja, anatomia radiológica torácica, são os pulmões, o mediastino, que é uma região que inclui as estruturas tais como o coração, os grandes vasos e o esqueleto da caixa torácica. Bem, quando é que o raio-x é indicado, né? Esse exame possui indicação quando existem os seguintes sinais e sintomas respiratórios, tais como tosse, dificuldade respiratória, ou seja, todos aqueles sinais de desconforto que nós vimos nas aulas passadas, assim como dor torácica, mas também no caso de traumas, caso de estudos pré e pós-operatórios, avaliação prévia à cirurgia, ou seja, também envolvendo problemas com suspeita de doença cardíaca. Ser feito por uma avaliação sistematizada, organizada. É um exame que pode ser feito à beira-leito, ou seja, esse paciente não precisa ser transportado. A gente sabe que muitas vezes o transporte do paciente para a realização de uma tomografia, de um exame que não pode ser feito à beira-leito, é extremamente perigoso. Além disso, o raio-x tem baixíssimo custo. Mas para que tudo isso funcione e nós temos uma avaliação adequada, é preciso que se respeitem algumas condições. O raio-x precisa ser feito com o paciente bem posicionado, com a penetração correta do raio e feito, sobretudo, em apneia inspiratória, ou seja, no ciclo respiratório adequado. Enfim, falando um pouco de posicionamento, é interessante que nós sejamos capazes, né, de identificar a anatomia normal. Nós podemos observar aqui as clavículas, né, com suas respectivas bordas mediais e os processos espinhosos da coluna vertebral.
Um raio-x bem posicionado é o raio-x onde existe uma equidistância entre as bordas mediais bilaterais de cada clavícula e os processos espinhosos, de modo em que entendamos que é uma imagem feita a partir de um paciente do corpo e será receptado através de uma película, que nós chamamos de chapa. É importante que esse paciente esteja bem posicionado, e estar bem posicionado significa dizer que esse paciente não deve estar rodado, porque tudo que fica mais perto da chapa fica mais nítido. Nós podemos observar aqui que temos um corte transversal de um tórax, e o que nós estamos vendo é a porção superior desse corte transversal. E observemos que, neste ponto, nós estamos observando uma vértebra torácica ou tóraco-lombar pelo seu diâmetro. Então, é importante que esse paciente esteja sempre muito bem posicionado. A partir do mau posicionamento desse paciente, a imagem que chega para a nossa interpretação pode nos levar a uma interpretação errônea, ou seja, evidenciando diminuição do espaço intercostal, que pode nos dar um falso diagnóstico, por exemplo, de atelectasia pulmonar, que nada mais é do que o colapso das unidades alveolares. Ou mesmo, como podemos observar, alteração da densidade entre os dois pulmões. Nós vemos aqui uma densidade mais tendenciosa a ser uma zona de hipotransparência e contralateralmente uma zona de hipertransparência, que pode nos levar a um falso diagnóstico de, por exemplo, algumas doenças respiratórias importantes. Um raio-x de um paciente que foi bem posicionado e abaixo um paciente que estava numa posição rodada ao momento da realização do raio-x. Veja, sobretudo, a diferença da imagem cardíaca, do tamanho da silhueta cardíaca. Isso pode levar a um falso diagnóstico de. Bem, nós temos em anatomia radiológica torácica algumas incidências que são mais utilizadas. São elas a incidência AP e a incidência PA. Temos também a incidência perfil. Na incidência AP, o feixe entra de maneira anterior e a chapa é colocada posteriormente. Na incidência PA é exatamente o contrário. O feixe entra pela parte posterior e a chapa encontra-se anteriormente. É interessante discernir entre as duas incidências, porque, por exemplo, em AP, tanto o coração como as estruturas do mediastino acabam ficando mais perto, acaba ficando mais perto do raio, portanto, mais longe do filme, e sua projeção acaba sendo evidenciada de maneira mais borrada. Para visualizar as estruturas do mediastino, em especial o coração, é interessante que esse raio-x seja feito na incidência PA, visto que em PA, tanto o coração quanto as estruturas do mediastino se posicionam mais perto do filme e, portanto, a sua projeção acaba sendo menor e mais nítida, o que facilita com uma incidência AP ou uma incidência PA. Vejamos que o coração nessa imagem está mais nítido porque ele estava mais perto do filme. Um outro ponto importante a ser considerado é a penetração do raio, o quanto essa imagem está exposta. A imagem ela pode estar normalmente exposta, ou seja, nessa imagem eu observo a trama vascular, ou seja, essas imagens que se ramificam ao longo do campo pulmonar, mas que não estão no 1 centímetro externo do campo, da caixa torácica.
nós temos aqui uma imagem que muitas vezes pode nos confundir ou esquecer pequenas lesões quando se trata de um raio-x extremamente exposto. E nós temos aqui uma condição de hipoexposição que da mesma forma podem simular algumas lesões. Como é que nós sabemos se o raio-x tem uma penetração normal? Bem, é interessante que primeiro você observe trama vascular, com exceção da periferia, e é interessante que você observe também os acidentes anatômicos, os processos espinhosos da coluna vertebral até a primeira metade do campo, as costelas posteriores. E este raio-x está em apneia inspiratória a partir do momento em que eu consigo observar, ok, acima do diafragma, pelo menos de 9 a 10 costelas posteriores. Então, mesmo essa aqui aparecendo só uma pontinha, nós podemos considerar. Então, vamos lá fazer a contagem. Um arco costal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Esse raio-x foi feito em Por que deve ser feito na apneia ins e não na apneia ex? Vamos lá. Todas as vezes que o paciente encontra-se em expiração, tem-se uma elevação do diafragma e um deslocamento para a esquerda do coração, que pode simular alguns problemas, né? Alguns pseudoproblemas. Aumenta-se a área cardíaca, dando a impressão que esse paciente pode ter uma cardiomegalia. Na expiração, existe uma congestão da pequena circulação pulmonar. Os hilos são mais proeminentes e, por conta da redução da quantidade de ar, uma vez que esse paciente encontra-se em apneia expiratória, quanto mais ar, mais transparência. Se eu tenho menos ar, menos transparência. Isso nos dá a falsa impressão de opacidade, muitas vezes apagamento dos seios, que são essas estruturas que se encontram nessa região, seios cardiofrênicos e seios costofrênicos, perdão. Nós temos uma patologia caracterizada por apagamento dos seios, tanto cardiofrênicos e ou costofrênicos, que é o derrame pleural. Então, é de fundamental importância que o raio-x seja realizado. Podemos e a cava superior, aqui a janela, né, ou a ortopulmonar, que é uma zona que delimita a aorta e o tronco da artéria pulmonar. Mais uma vez, evidenciando o átrio direito e o ventrículo. No raio-x de perfil, nós conseguimos também evidenciar, ou seja, analisar melhor as câmaras cardíacas inferiores, ou seja, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui nós temos o tronco da artéria pulmonar e a artéria aorta, fazendo o cajado da aorta, que é a hora que essa aorta ascendente faz a curva. Podemos observar ainda a área retroesternal, que encontra-se atrás do externo, e a área retrocardíaca, que encontra-se atrás do coração. O pulmão esquerdo, porque o pulmão direito apresenta 3 lobos: o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, conhecido como a base pulmonar. Nós podemos observar, principalmente através dessa figura, a fissura menor e a fissura maior, com uma boa delimitação de onde se encontra o lobo superior, o lobo médio
e o lobo inferior. Então, atente-se para esse fato importante de que praticamente toda a base pulmonar encontra-se na parte posterior da caixa torácica. Essa é uma informação extremamente relevante que nos guia, inclusive, quanto às assertivas de Bem, nós temos aqui um caso clínico. É um paciente com queda do estado geral e início de tosse produtiva, né, com escarro em grande quantidade e amarelado e espesso. E eu pergunto, é jovem ou idoso? Todas as vezes que você observar essa estrutura chama-se botão aórtico e é mais evidenciado, é mais marcado no paciente que tem mais idade. Então, não é um paciente jovem. Provavelmente, em termos de diagnóstico, está evoluindo, né, com um quadro de infecção respiratória, muito provavelmente uma pneumonia. Eu observo aqui uma zona sugestiva de pneumonia, ou seja, uma hipotransparência. Se é uma hipotransparência, é uma área mais clara, mas eu não sei se esta zona de pneumonia encontra-se a nível de lobo médio ou lobo inferior. Bem, a tensão lógica de um paciente de mais idade, porque eu observo, né, um botão aórtico mais pronunciado. Eu observo aqui sombra mamária, então é uma mulher. Eu observo a silhueta cardíaca e uma região de hipotransparência sugestiva de um quadro pneumônico. Porém, eu tenho aqui um borramento da silhueta cardíaca e aqui não. A silhueta cardíaca está livre, nítida. Por que que isso acontece? Veja bem, sabemos que o coração é uma estrutura mediastínica que encontra-se mais anteriorizada. Portanto, se eu tenho borramento da silhueta cardíaca, significa que esta consolidação estava mais anterior, ou seja, no plano da área cardíaca. Se eu tenho uma consolidação que não borra, se eu não tenho um sinal da silhueta cardíaca, significa que esta consolidação está mais posterior. Não borra porque a secreção está mais posterior e o coração é uma estrutura mais anterior. Se não borra, significa que esta lesão é uma lesão mais posterior, portanto, é uma lesão de base pulmonar. Se borra, significa que esta é uma lesão mais anterior, ou seja, uma lesão de pós-troca da válvula mitral, e sabemos que a válvula mitral é uma válvula atrioventricular que se localiza entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Esse paciente acabou evoluindo com uma condição de derrame pleural, né? Nós podemos observar que houve, né, eu tenho aqui uma hipotransparência homogênea com apagamento do seio cardiofrênico e do seio. Uma lesão radiológica, né, de um paciente com pneumonia secundária à infecção por varicela. Veja que o padrão dermatológico se reproduz no campo pulmonar. É um padrão nodular, é um paciente que muito facilmente evolui para um quadro de SARA, ou seja, desconforto respiratório agudo. É a síndrome do desconforto respiratório agudo, já com comprometimento dos quatro quadrantes pulmonares: quadrante superior e inferior direito, superior e inferior esquerdo. Já é uma condição mais grave. Observe, inclusive, que nós podemos evidenciar a presença aqui de um tubo endotraqueal, ou seja, esse paciente encontra-se na avaliação do posicionamento
do tubo endotraqueal ou do tubo orotraqueal, famoso TOT. Nós podemos observar aqui o posicionamento. Geralmente em pediatria, a ponta do TOT deve estar ao redor de T2, ou seja, da segunda vértebra torácica. Em adultos, o TOT deve estar sempre acima da carina, 2 centímetros acima da carina, que é o ponto onde se divide, se bifurcam os brônquios fonte, direito e esquerdo. TOT está mal posicionado, ou seja, ele pode estar superficializado ou ele pode estar muito profundo. Não é incomum que no nosso dia a dia nós observemos padrões radiológicos como esse, mostrando um tubo extremamente inserido e dois padrões de densidade completamente diferentes. Aqui sobrou ar e aqui faltou ar. Ou seja, por causa dessa seletivação à direita, o pulmão direito apresenta uma hiperdistensão e o pulmão esquerdo sofreu um colapso pulmonar, ou seja, uma telectasia total. Realização de follow-up de acompanhamento dos pacientes frente a diversas condições patológicas. Nesse exame radiológico, nós podemos observar a presença de uma pneumonia adquirida na comunidade, ou seja, foi um processo infeccioso que aconteceu através da infecção de pessoa para pessoa, dentro de uma mesma região. E o que nós observamos, sobretudo, é uma área de opacificação, ou seja, opacidade e consolidação do que a gente chama de padrão acinar. E eu pergunto para vocês, borrou a área cardíaca, a silhueta cardíaca ou não? Me parece que não há um borramento. Né? Então, isso sugere que esta opacidade, ou seja, essa condição de consolidação pulmonar, encontra-se em base pulmonar, o que a gente pode observar realmente. É um processo de consolidação confirmado em base pulmonar, ou seja, no perfil mais encontram no intestício. Nós temos aqui um padrão típico de uma doença que chama sarcoidose, que é um padrão do tipo micronodular. Aqui um padrão reticular. E aqui nessa imagem um padrão misto, um padrão retículo nodular que é extremamente presente em pacientes diagnosticados com uma doença chamada asbestose, que se dá a partir da inspiração de pó de amianto. É uma doença Nós temos aqui um padrão radiológico típico, né, de um paciente com tuberculose, sendo evidenciado, né, mais superiormente uma lesão cavitária, ou seja, uma cavitação bem definida, e nós podemos observar também que essa cavitação possui margens bem espessadas. Geralmente na tuberculose o comprometimento é mais superior cavitária com observação do nível hidroaéreo, bem sugestivo de um paciente com alcoolismo. É um paciente que pode evoluir também muito facilmente para uma condição. Aqui temos o famoso derrame pleural. O derrame pleural ele é sempre consequência de alguma outra condição patológica. Essa condição patológica é caracterizada por uma opacidade, veja que está tudo branco, né? Uma hipotransparência, que a gente também chama de opacidade, homogênea, diferente da opacidade heterogênea vista nos processos pneumônicos, e o que a gente observa aqui é uma borda superior côncava. O derrame pleural nada mais é do que excesso de líquido acima do desejável entre a
as pleuras, ou seja, líquido na cavidade pleural. E o líquido presente nessa cavidade pleural acaba fazendo essa curva, que nada mais é do que o sinal do menisco, ou também a curva de Damoiseau. Podemos observar também no derrame pleural que há apagamento dos seios costofrênicos e cardiofrênicos, e geralmente no derrame pleural, o mediastino, as estruturas mediastinas são empurradas contralateralmente, ou seja, para o lado, podemos ter a presença de ar. Nesta condição de presença de ar na cavidade pleural, ou seja, presença de ar entre as pleuras, nós temos agora uma condição chamada de pneumotórax, que nada mais é, tá? Há evidências radiológicas nessa condição de uma hipertransparência, e a novidade é que, mas o pulmão não é hipertransparente? Sim, mas no raio-x normal nós temos que observar a trama vascular. Nesta lesão em hipertransparência, nós não estamos observando trama vascular. Isso é muito sugestivo de pneumotórax. Outra evidência de confirmação seria o alargamento dos espaços intercostais e o desvio contralateral do mediastino. Nós podemos observar que a área cardíaca, que deveria estar mais centralizada, ela encontra-se agora totalmente à esquerda. Além disso, nós temos o rebaixamento, uma retificação, um achatamento do diafragma homolateral. Veja que, inclusive, a traqueia e o brônquio-fonte direito e esquerdo estão completamente desviados. Isso é muito sugestivo de obstrutiva crônica. O que nós observamos nessa condição? Veja que nós temos, sobretudo, um tórax extremamente hiperinsuflado, um coração em gota, com aumento do diâmetro céfalo-caudal, que nós também chamamos de diâmetro longitudinal, e em perfil nós observamos um aumento do diâmetro antero-posterior, aumento da área retroesternal, aumento da área retrocardíaca, costelas mais horizontalizadas, aumento dos espaços intercostais, hemicúpulas diafragmáticas mais retificadas, mas é uma lesão geralmente bilateral, diferente do pneumotórax. Nós temos sim uma hipertransparência aumentada, mas nós podemos observar trama, o que nós não observamos no pneumotórax. Então,